agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Fala galera, beleza? Começando Resenha 5 Estrelas aqui na Rádio 5 Estrelas. Você já sabe, aqui sempre conversando sobre o Cruzeiro, notícias sobre o futebol masculino, feminino, vôlei, enfim, tudo que envolve o dia a dia do Cruzeiro é só aqui no Resenha 5 Estrelas, na Rádio 5 Estrelas. E para ouvir, você sabe também, é só acessar radio5estrelas.com. Não se esqueça que não tem o BR, é só o .com. Então acessa lá radio5estrelas.com que você vai poder ouvir toda quarta e sexta-feira Resenha 5 Estrelas aqui na Rádio 5 Estrelas às 19 horas. Não se esqueça que agora também a gente tem reprise. Então, a reprise nossa é sempre o dia após o resenha ter sido feito. Então, se rolou na quarta-feira, na quinta-feira tem. E se rolou na sexta-feira, no sábado também tem a reprise, sempre às 11 horas da manhã do dia seguinte. Para você também que quer acompanhar mais fácil ali pelo celular, só baixar o nosso aplicativo em uma das lojas, né? Ou Android ou iOS, você baixa lá o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. O Resenha também tá lá no YouTube, só procurar lá Resenha 5 Estrelas, Rádio 5 Estrelas, vai achar nosso canal, já tem alguns episódios lá do Resenha 5 Estrelas. Fechado, galera? Bom, para fechar aqui o nosso... antes da gente começar, né, a trocar ideia, siga a gente no Twitter, @5estrelasRD, e no Instagram, Rádio 5 Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o pré-jogo, daqui a pouquinho mesmo, tem Cruzeiro e Avaí, direto lá da ressacada, partida muito difícil, fora de casa, representa aí demais a chance da gente manter viva a esperança de classificação. Não é a última esperança, mas sim é um jogo muito importante. E além disso, a gente vai trazer também as notícias do Cruzeirão Cabuloso, seja ele em qual área for. Nós vamos falar da Cabulosa, nós vamos trazer últimas notícias, vamos falar de tudo que envolve o Cruzeirão. Para falar comigo, ele que está sempre aqui no Resenha 5 Estrelas, Guilherme Lana. Fala, Gui. Fala, Lucas. Fala, Nação Azul. Pois é, galera, hoje tem jogo difícil. Vamos aí resenhar um pouquinho desse Cruzeiro e Avaí. Uma partida complicada, mas dá pra gente vencer. Eu tenho confiança e tenho fé que isso vai acontecer hoje. Bora lá, vamos falar então de Cruzeiro e Avaí, vamos ver se a gente consegue essa vitória, porque o Cruzeiro enfrenta já, 8h15 mais ou menos, lá no estádio Ressacada, já vamos ter aí o jogo Cruzeiro e Avaí, direto de Florianópolis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como a gente está falando, é uma partida complicadíssima, porque enfrentaremos fora de casa um adversário que vive um bom momento na competição e busca já nessa rodada entrar para o G4, né? Então temos aí que entrar bem focado, determinado para abafar aí, como se diz, o rugido do leão da ilha. O time, como é chamado, né? O Avaí lá em Florianópolis. Time a gente sabe que a gente tem, né, já demonstrou isso em outras partidas, estamos em evolução constante aí, mas o negócio é que a gente precisa encarar esse jogo de hoje como uma final, porque a gente perdeu muito tempo lá atrás e agora vai tentar recuperar em cima da hora. É aquilo, né? Não fez, agora tem que correr para pagar. Passando aí um panorama geral, com os resultados da semana, o Cruzeiro chegou a 10º lugar na competição, primeira vez aí que a gente fica, né, mais tempo na tabela, né, na primeira parte da tabela. A gente ganhou uma posição em relação à rodada passada, estamos com 39 pontos, ou seja, 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Próximo dos 43 pontos almejados por Filipão, que é aí para sair para bater aquela primeira meta do Filipão, né, que é não cair para terceira divisão, Série C. Deus me livre, 1, 2, 3, bati na madeira aqui para isolar, nós vamos conseguir isso hoje. Em contrapartida, a distância para o G4 continua grande, já que são 7 pontos, levando em consideração que faltam 9 rodadas para o fim da competição. Já o Avaí vive uma situação melhor, né? Tá em 7º lugar com 43 pontos. São 13 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. 2 pontos somente
atrás do quarto lugar atualmente, ocupado pelo Juventude. E aí o Avaí é o seguinte, né? Depois de perder em casa para a Chape por 2-0, a equipe de Floripa vem de 2 vitórias fora de casa, né? Uma sobre a Ponte Preta por 2-1 e outra sobre o Sampaio Correia por 1-0. Então são vitórias aí importantíssimas pro Avaí, porque são adversários diretos nessa briga aí pelo G4. Então parece que eles deram, nesse momento aí, deram uma regulada aí, né? E estão jogando melhor fora de casa do que dentro, né? Isso é muito bom pra gente, porque assim como eles jogam fora de casa melhor do que em casa, a gente tá jogando fora também melhor do que em casa, e hoje a gente tá fora de casa. Então pra gente começar aqui, iniciar os trabalhos, como dizem, né? Ô Gui, atualiza pra gente aí as informações e situações aí dos dois elencos. Vamos lá, Lucas, vamos lá, Nação Azul. Então, para o confronto, né, o Filipão não poderá contar com o Matheus Pereira, que tomou o 3º cartão amarelo. Com isso, apertem os cintos, é provável que tenhamos o Patrick Bray na lateral esquerda. Fala mal dele não, velho, tadinho do Bray, velho. Tadinho da gente, meu irmão, tadinho da gente, tadinho dele não. Ele tá lá ganhando o salário dele, ganhando uma grana danada, pra poder fazer o nosso coração palpitar aqui do outro lado. Hoje ele vai jogar bem, velho. Se Deus quiser. Hoje ele vai jogar bem, vamos ver. Vamos lá, então. Então, além disso, o Rafael Luiz, né, também tá de fora, lateral direito, ele acabou de participar da Seleção Brasileira Sub-20, então não deu tempo pra chegar, também tá de fora. Por outro lado, o Adriano volta após cumprir suspensão automática, então o Scolari vai ter a chance de manter a trinca de volantes aí, pra alegria de uns e desespero de outros, né? Então a gente vai ter provavelmente, de repente, Adriano, Jadson Silva e Machado no meio-campo do Cruzeiro. Já Henrique, o Léo e o Stênio seguem fora, ainda em fase de transição na preparação física. No caso do Avaí, o técnico Claudinei Oliveira chega para o duelo com o elenco reforçado em relação ao último jogo. O atacante Rodrigão volta a ficar à disposição e pode começar a partida depois de se recuperar de uma lesão no joelho, mas o bichinho tá pesando tonelada, viu? Tá pesado o cidadão. Além dele, fica... Na época que ele não foi gordo? Nossa, agora ele tá mais. Imagina voltando de recuperação, tá, o bicho tá pesado. Além dele... Tá andando muito com o Edilson lá. É verdade, é outro, né? O famoso barriga de cadela, os torcedores falam isso, né? Enfim, né, cara? Azar dele, né? Além dele, do Rodrigão, fica à disposição o goleiro Lucas Frigeri, que deve voltar hoje, né, como titular, o lateral Ramon e o volante Leandrinho, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo. Desfalques do Avaí, tem o zagueiro Alan Costa, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o volante Foguinho, aquele que foi até especulado no Cruzeiro há um tempo atrás, com estiramento de grau 2, os ligamentos do joelho, e assim também estão de fora o Rômulo, o Rildo, cara de cavalo, também muito conhecido aí no futebol nacional, ambos machucados. E em transição física tá o Renato, que é um meia, o João Lucas, aquele lateral que esteve aqui, que ninguém tem a mínima saudade, o Ralf, que todo mundo conhece também, que jogou no Corinthians. Então esses são os que ficam de fora hoje da equipe do Avaí. É isso aí, Lucas. Bacana, Gui. Realmente o Avaí tem muitos desfalques, né, pelo que eu tô vendo, e isso é importante pra gente. Estamos com alguns jogadores aí, né, pendurados para essa partida também, mas que a gente siga dessa forma com esses jogadores pendurados e sem tomar o 3º amarelo. Pra gente avançar um pouquinho, né, nessa discussão, né, o Gui já passou aí a situação das equipes, eu dei um panorama inicial aí da partida, vamos trazer agora a nossa primeira opinião, né? Gustavo Nolasco estava meio sumido, voltou agora. E aí, meu querido, qual que deve ser a postura, qual que você acha que deve ser a postura da equipe para o jogo de hoje, Nolasco? Fala, turma da Rádio 5 Estrelas, hoje é dia de jogo, hoje é dia de decisão, porque de hoje não pode passar, o Cruzeiro não tem mais tempo, existe uma série de times aí entre o Cruzeiro e a zona de classificação, e esses times, inclusive o Avaí, o próprio Avaí que está à nossa frente, se ganha, distancia, enfim, eu acho que essa rodada não tem escapatória, porque se não ganha a diferença vai aumentar, isso é fato, e aí aumentou, já era, porque não dá tempo mais, ilusão achar que os outros times todos vão perder tudo e a gente vai ganhar tudo, se até agora a gente não ganhou nem 3, 4 jogos seguidos, não vão ser 8, 7 jogos seguidos que nós vamos ganhar. Então o Cruzeiro tem que ganhar, não tem outra solução.
E acho que o Filipão, né? Acho que o Filipão não vai fazer o que eu acho que deveria ser feito. E acho que ele vem aí com o nosso amigo Patrick Bray na lateral esquerda, que qualquer técnico na face da terra sabe que é a mina para entrar nessa defesa do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não tem uma cabeça de área experiente, onde poderia suprir essa defesa, o setor defensivo do Bray, para deixar ele livre para atacar. Então é ilusão achar que colocar ele, a gente e armar uma cobertura não vai acontecer, não aconteceu e não é hoje que vai acontecer. Para mim ele deveria colocar um volante na lateral esquerda, o Felipe Machado na lateral esquerda, e colocar o Giovani logo de cara. O Giovani não está aguentando jogar muito, que jogue o que aguenta no começo, não guarde para o final, porque o problema do Cruzeiro é sempre o começo do jogo, quando precisa ganhar, né? Ele não consegue abafar ninguém, e quando tenta abafar, ele toma um gol. Foi o que aconteceu no último jogo. Então o Cruzeiro tem que ter um poder ofensivo melhor, que conquiste logo um resultado no primeiro tempo e depois segure a ponta. Então, para mim, deveria entrar o Giovani e jogar o Felipe Machado na lateral esquerda. Mas vamos a mais um sofrimento hoje à noite, amigos. Vamos lá. Mas o Cruzeirão tem total chance. Se ganhar hoje, a gente continua na briga. Abração. Valeu, Nolasco. Valeu. Ô Gui, concorda com o Nolasco aí? Qual que é a sua expectativa para o jogo de hoje? Tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas não, né? Quando o Nolasco ele fala que de repente vale a pena improvisar um lateral, quer dizer, um volante na lateral esquerda, eu acho que é uma possibilidade mesmo, porque o Avaí gosta de jogar com os jogadores, atacantes espetados ali nas pontas, né? Então a tendência do Patrick Bray mesmo é passar muito aperto ali, porque ele tem dificuldades de marcação e isso não vai aprender de uma hora para outra. Agora, em relação ao Giovani Piccolommo, eu vou assim, em contramão do que a maioria da torcida pensa. Eu não acho que o Giovani Piccolommo deveria entrar jogando, porque assim, a gente vai ter um jogo hoje muito complicado, Lucas. Primeiro lugar, tá chovendo muito em Florianópolis, né? Então a gente vai ter um gramado muito pesado, vai ser um jogo extremamente físico, na minha opinião, um jogo de embate e tal. Então a gente colocar o Giovani Piccolommo, que não tá nas melhores condições no começo de jogo, enquanto o nível físico de todo mundo tá muito alto, eu acho que é um risco. A gente até perdeu o jogador por contusão e por aí vai, né? Ele tá, né? Ele se recuperou tem pouco tempo também de um problema sério no calcanhar. E aí, às vezes, a gente perde uma arma secreta no segundo tempo, porque ele, com mais espaço, com outra equipe mais cansada, eu acho que ele consegue render melhor e entregar melhor, entendeu? Então, assim, eu sei que a torcida gostaria muito de ver aí já um meia começando a partida, mas pensando ainda hoje que a gente vai ter o Patrick Bray na lateral, que é um jogador que tem mais problemas defensivos, a gente jogar com um meia, que tem já também problemas físicos, né, tá recuperando a condição. Eu acho que é expor demais e é fazer justamente o jogo que o Avaí gosta. Jogar fechadinho e sair no contra-ataque. Então, assim, se a gente der espaço pra eles, eles vão jogar como eles têm jogado fora de casa e isso pode ser um complicador pra gente. Eu acho que sim, seria num momento mais tranquilo, de menos aperto, seria uma opção, talvez começar, né, com o Piccolommo, né, com o Giovani, mas eu tenho quase 98% certeza aqui pela minha cabeça que o Filipão vai entrar com 3 volantes, né, e se não entrar com 3 volantes e mais um meia, abrir a mão ali de um atacante. Não porque não precisa de ganhar, mas sim porque precisa também de ter uma segurança. Mas eu acho que ele vai manter o esquema com 3 volantes, talvez voltando aí o Adriano, né? Eu gostaria, né, que as equipes daqui do Brasil tivessem a facilidade de mudar de esquema, né? Porque, por exemplo, um jogo desse seria muito interessante que a gente conseguisse jogar de forma efetiva mesmo com 3 zagueiros, né? Que aí você tem um lateral esquerdo como o Patrick Bray, que avança mais do que ataca mais do que defende, né? Você pode aproveitar essa possibilidade também com o Cáceres e não deixa desguarnecida, vamos assim dizer, a defesa. Mas o fato é que essa opção ela é muito pequena, né? Eu duvido muito que o Filipão vai fazer isso, mas acredito que ele vai sim com 3 volantes, e aí o que a gente vai ver lá na frente, o que ele vai decidir, se ele vai manter o Arthur Kaique ou se ele vai manter o Arthur Kaique, que eu falo assim, né? O time que ficou no segundo tempo, aí seria Arthur Kaique, Sobis e
Ayrton, né? Ou se ele vai voltar com o Potker no lugar do Arthur Kaique, Gui. É uma coisa que eu acho importante dizer, assim, em relação à minha opinião, assim, é porque, na verdade, eu acho que o Filipão, ele acha que a equipe fica mais equilibrada com esses 3 volantes, né? Eu, particularmente, eu não gosto desse esquema que o Filipão joga com 3 volantes, eu não gosto, assim. Só que é a realidade desse time, né? O time que teve muita dificuldade em fazer a transição e né, tinha as linhas muito espaçadas. Eu acho que o Filipão, ele tem tentado deixar a equipe mais equilibrada, sofrer menos possível, para aí, de repente, você ter um Rafael Sobis ali na frente com a qualidade, e aí, em determinado momento do jogo, isso vai aparecer, entendeu? É óbvio, numa condição de uma equipe mais treinada, o Filipão com mais tempo, é claro que eu gostaria de ver um meia já, né, o Cruzeiro em cima do adversário, um Cruzeiro atacando, um Cruzeiro incisivo, um Cruzeiro até jogando, assim, a moda europeia, vamos assim dizer, né, porque hoje a tendência é que os homens do meio campo, todos marquem, todos ataquem, né, a gente vê isso, só que a realidade do clube não é essa, falta tempo para treinar, não é um grupo montado por ele, então por isso que eu acho assim, eu entendo a cabeça do Filipão, eu sei que a torcida quer um Cruzeiro mais, né, o Cruzeiro atacando mais, a gente fala assim, mas o Cruzeiro precisa vencer de qualquer jeito, mas o Cruzeiro precisava de vencer também quando ele estava em penúltimo lugar, ele precisa vencer já há muito tempo, entendeu? Então eu entendo a cabeça do Filipão, ele não querer mudar muito para ele não desequilibrar a estrutura da equipe e a gente se perder na competição. Até gosto, né, dos 3 volantes, principalmente por causa da característica de 2 deles, por exemplo, né? Tanto o Felipe Machado quanto o Jadson. Felipe Machado, não precisa nem falar, hoje é nosso meio campo ali, muito ofensivo, né? Mas o Jadson Silva também faz essa função, né? Consegue também subir às vezes, óbvio que não é o principal dele, mas ele tem conseguido em algumas oportunidades subir e ajudar o ataque, virando o jogo, né? Ele não é só aquele jogador que rouba, né, e passa, não, ele vira uma jogada, ele cria uma oportunidade, ele chega ali na frente às vezes para chutar, e o Felipe Machado faz isso muito mais vezes, né? Lembrando também que a gente ainda tá falando só dos 3 aqui, né? A gente falou do Adriano, do Jadson Silva e do Felipe Machado, mas ainda tem o Jadson ainda, que na última partida ganhou a posição do Adriano, né? Então seriam os 2 Jadson aí para esse jogo, talvez, se ele queira, caso ele queira, né, entrar aí com 3 volantes mesmo, tem essa opção de manter os 2 Jadson e também o Felipe Machado. Agora, o Gui, o Avaí, ele tem essa dificuldade, apesar de ele ter ganhado as últimas partidas, ele tem uma dificuldade de propor o jogo, né, de uma forma geral, mas em contraponto também é uma partida que eles precisam de vencer, né? Então, assim como a gente, eles precisam de pontuar, porque eles querem, estão mais próximos que a gente, inclusive do G4, então eles precisam de pontuar para chegar aí no G4. Isso pode, cara, na minha opinião, favorecer o estilo do jogo do Cruzeiro, que tem mostrado que gosta desse time, desses adversários que vêm para cima da gente, né? Pois é, Lucas, eu quero até ver como é que vai funcionar esse jogo, né, dentro da estratégia de cada time, né. Eu acho, isso é achismo, né, que o Avaí vai entregar a bola pro Cruzeiro, porque ele sabe que o Cruzeiro hoje é um time que gosta de criar, envolvendo o adversário, ele gosta de ficar mais com a bola, e eu acho que ele vai tentar espelhar a estratégia que ele tem feito fora de casa, jogando fechadinho, esperando um erro do Cruzeiro para poder sair no contra-ataque. Eu não acredito que o Avaí vá sair muito, né? É porque eles têm dificuldade de propor o jogo e eles também sabem que o Cruzeiro precisa de vencer. Então eu acho que esse é um jogo muito estratégico, né? Eu acho que a equipe que conseguir quebrar essa estratégia do adversário, a tendência de conseguir uma vitória é muito grande. E eu acho, por exemplo, o seguinte, um elemento que eu acho que pode ser importantíssimo no jogo de hoje, que é um elemento forte é a bola aérea. Se a gente conseguir, por exemplo, encontrar um golzinho, uma bola, né, um escanteio, numa falta, 1-0, cara, o jogo vai ficar muito bom pra gente, porque o Avaí tem essa dificuldade de propor o jogo, e aí o Cruzeiro com a bola, né, tentando girar, aproximando, Machado distribuindo as bolas, eu acho que a tendência é o Avaí desesperar mais e a gente encontrar até mais espaços para vencer a partida. Bacana, Gui. Já que você tá falando aí do Avaí, traz pra gente aí os pontos fortes e fracos aí na sua avaliação. O que você acredita que são os maiores
perigos, né, contra o Cruzeiro e também as oportunidades que o Cruzeiro pode ter diante do Avaí. Pois é, Lucas, o Avaí é uma equipe meio que vai ou racha, assim, né? Eles têm apenas 4 empates na competição, então, assim, é o time que menos empatou na Série B. Então é aquela coisa, é meio 8 ou 80, ou perde ou ganha, entendeu? Com o Claudinei Oliveira, que é esse técnico mais recente que entrou no lugar do Geninho, o time hoje ele joga de maneira mais firme, né? Ele fez uma coisa parecida com o que o Filipão fez, estancar um pouco essa coisa do Avaí tomar muitos gols. Foi mais ou menos o que o Filipão fez no começo com o Cruzeiro, né? Então hoje é uma equipe que ela joga mais fechada, faz transições muito rápidas, então a gente tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques. É uma equipe que gosta de atacar com profundidade e tem conseguido fazer isso, né, de maneira mais intensa, sem dar espaço e saindo rápido e recompondo também com certa agilidade, né? Agora, pensando na campanha por inteiro, né, o Avaí é até a 5ª defesa mais vazada da competição, tomou 37 gols, só não sendo mais vazado que a Ponte Preta que tomou, e o CRB, que tomaram 38 gols, o Paraná com 39 e o Oeste com 49, que é o lanterna da competição. E o curioso é que também não tem um ataque que faz muito gols, foram apenas 32. Só pra gente usar como exemplo, são 2 a menos que o Cruzeiro, que não tem aquele ataque goleador, assim, né? A gente começou a regular um pouco mais na competição por agora. Então a gente fazendo uma análise meio lógica, Lucas, é um time que ganha normalmente pelo placar magro e perde por placares um pouquinho mais elásticos, né? Só pra poder exemplificar, o Oeste conseguiu vencer o Avaí na ressacada por 3-0, que é um placar, assim, de certa maneira surpreendente, porque o Oeste faz uma campanha muito ruim. E por falar em perder dentro de casa, um ponto fraco dessa equipe do Avaí é que eles têm um rendimento, igual você falou, muito ruim dentro dos domínios, né? É o 14º pior mandante. Uma posição na frente de quem, Lucas? Do Cruzeiro, meu amigo. Eles têm 22 pontos, a gente tem 20 pontos jogando dentro de casa, né? Falando dos destaques, o Valdívia é um dos principais jogadores da equipe, com 4 gols e 3 assistências. E o artilheiro do Avaí é o Gaston Rodrigues, um uruguaio que tem 5 gols. Então é esse panorama geral sobre a equipe do Avaí, meu filho. Realmente esse jogo contra o Avaí é um jogo muito importante. A gente precisa de ficar atento, né, a essas características da forma de jogar do Avaí, porque esse jogo pro Cruzeiro, para mim, é assim, ele tem alguns pontos que talvez, né, o tornem aí como um dos jogos mais importantes do ano do Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro, nós estamos aí com aproximadamente uns 9% de chance, né? Óbvio que isso vai passando, pode subir, pode, né? Depende de vários fatores, mas nesse momento a gente tem 9% de chance de classificar para a Série A do ano que vem, né? A gente está ainda precisando de pontuar para tirar de vez as chances de cair. Então, assim, a gente joga fora de casa, né? É um jogo 6 pontos, literalmente, mais um na competição, porque a gente vai enfrentar o Avaí, ele está disputando com a gente. A gente busca essa sequência de vitórias, né? É algo que a gente tem buscado, e às vezes por um vacilo ou outro a gente não consegue. A gente está buscando se aproximar do G4 e não perder essas chances, né? Não diminuir essas chances, pelo contrário, né? Manter essas chances e subir, né? Ainda mais. E por último, né, e eu já até falei aqui, mas fazer, se a gente ganha hoje, a gente faz 42 pontos, né, e aí vai ficar basicamente impossível de cair, né, porque vai ficar faltando um ponto matematicamente aí pra gente garantir a permanência na segunda divisão, que não é algo que a gente quer, mas é algo importantíssimo, né? Porque até pouco tempo atrás, como a gente conversou no último resenha, a gente estava aí próximo de cair para Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Gui, e assim, pensando, né, nessa forma de jogar, talvez o Cruzeiro tenha que arriscar aí um pouco mais, né? Vai talvez obviamente gerar algumas oportunidades, mas é difícil, né? Porque o Cruzeiro tem jogado fora de casa muito bem, né? Mas depende, né? Às vezes começa um primeiro tempo mal, quando foi contra o Vitória, por exemplo, aí vem um segundo tempo avassalador, né? Mas um jogo como esse tem muita coisa envolvida e os nervos aí podem influenciar. O que eu tô dizendo, o que eu quero dizer é que o principal pra gente hoje, cara,
é se manter concentrado e com muito pé no chão, né? Muito humilde, né, o Gui, pro jogo de hoje. A gente tem que ter a cabeça no lugar, ter uma estratégia muito bem definida de jogo e ter uma palavrinha mágica que hoje, assim, ela é sempre muito importante no futebol. Mas em jogos duros como esse, jogo de muito embate físico, a palavrinha mágica é eficiência, meu amigo. Chegou uma vez, coloca a bola na rede, porque o jogo ele altera completamente. Então, assim, não dá pra poder chegar perto do gol, na cara do gol em uma circunstância, perder o gol e falar assim, vai vir uma próxima oportunidade. Às vezes não, cara. Às vezes o adversário vai fazer um gol em você e vai mudar completamente a partida, entendeu? Então, assim, todo jogo a palavra eficiência ela tem que ser como um carro-chefe pra todo mundo. Mas hoje pro Cruzeiro ainda mais. Principalmente num jogo que uma equipe provavelmente vai jogar mais fechada e a gente vai ter dificuldades de criar muitas chances, cara, tem que colocar a bola na rede, velho. Tem que colocando a bola na rede, o jogo muda completamente. Eu até arrisco dizer que depois disso a gente pode até criar uma vitória um pouco mais tranquila, né? Até mais tranquila do que outras que a gente já teve. E obviamente, né, assim como fazer gols, né, transforma a gente, transforma a partida, tomar gols transforma a partida, obviamente, mas o fato de perder uma oportunidade, né, ela vai minando o time na vontade mesmo, né, do jogo. Tipo assim, nossa, perdi perdi duas. E aí você vai perdendo, vem o adversário. A palavra é confiança, Lucas, confiança. Obrigado por lembrar. Você vai perdendo a confiança, né? E isso aconteceu em vários jogos esse ano, inclusive contra o Avaí aqui no Mineirão, né? A gente fez um jogo ruim, o Avaí foi crescendo, quando a gente assustou, no finalzinho, o Avaí fez um gol e tirou ali qualquer chance de reação, porque a gente já tinha perdido oportunidades e não ia conseguir, naquele momento, resgatar. A gente está falando muito aqui do confronto, né? E a gente, obviamente, perguntou o torcedor, né, lá no nosso Twitter, @5estrelasRD, R de rádio e D de dado, né? Para você seguir a gente e também participar das enquetes. Sempre acompanhe no nosso Twitter, a gente sempre está fazendo enquetes, porque a gente traz para o resenha e dá o espaço aqui da sua opinião, fechado? A não ser que você xingue demais, aí não vai falar, meu velho, porque não tem jeito. Mas se você manter o nível, amigão, nós vamos falar aqui com certeza a sua opinião, que ela é muito bem-vinda. E aí a gente fez a pergunta do seguinte: qual a melhor estratégia para o Cruzeiro vencer o Avaí? Né? A gente colocou 3 opções e a outra é o comentário, né? Qual que seria? A primeira opção, usar 2 volantes e um meia. A segunda opção, fazer marcação alta. E a terceira opção, manter o estilo de jogo, né? Dessas 3 opções, a primeira é usar 2 volantes e um meia. E aí ela ficou em primeiro lugar com 49,5% aí das pessoas que votaram, optaram aí por essa estratégia, vamos assim dizer, para ganhar do Avaí. Vamos ler alguns comentários aqui. O Ricardo Luiz está meio desanimado da vida e falou assim: não adianta planejar uma estratégia se o próprio Cruzeiro sabota tudo no fim mesmo. A esperança suicidou, disse o Ricardo. Vou curtir aqui a resposta dele, porque a opinião dele é válida. Eu vou discordar, né? por uma questão bem elementar, Lucas. É porque a esperança é a última que morre. Sempre. O Rodrigo, ele falou o seguinte: acho que o Giovani já tem condições de iniciar a partida. Machado, Jadson e Giovani. Claudinho, eu nem sei mais, disse aí o Rodrigo. O Léo Reis disse que é pra prender o Patrick Bray no vestiário. Sacanagem, hein, Léo? Tadinho do cara. Olha só, Fred, CGE, ele falou vergonha na cara. O Bruno Jales, ele tá mais aí, como é que fala, velho? Ele tá mais católico, né, velho? Ou ele tá mais religioso. Ele disse o seguinte: rezar 5 Pai Nosso e 10 Ave Maria. E o Ricardo diz também rezar bastante. E aí, Gui, concorda com a galera? Você acha que dentro dessas opções é a melhor possível? Não? Você já até disse, né, que não entraria o jogo com 2 volantes e um meia.
Pois é, a galera tá mais com o Nolasco mesmo, né? Apesar que o Nolasco também queria um volante ali na lateral esquerda. E eu sou do time daqueles que jogam ao contrário mesmo, né? Da enquete aí eu sou aquele que tá em último lugar, né? Manter o esquema, manter mais ou menos a ideia de jogo. Só ter mais eficiência, mais concentração para poder vencer o jogo. Até porque, se o cenário foi construído com a gente vencendo as partidas fora de casa desse jeito, por que a gente vai mudar? É essa pergunta que eu faço. Mas, obviamente, eu não tô aqui... eu me falo com a ideia de querer saber mais que ninguém. Existe até um ditado que eu gosto de usar. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Então, assim, que eu esteja errado hoje, mas que o Cruzeiro vença, ou que a torcida esteja mais errada aí, que o Cruzeiro vença. O importante é a gente conseguir esses 3 pontos hoje. Com certeza, estamos só discutindo, né, vendo as possibilidades, o que o torcedor pensa, né, muitas das vezes o que o torcedor pensa tem dado certo, né, esse ano principalmente, a gente tem cobrado aqui há algum tempo a entrada do Giovani, pelo que a gente tinha visto nos vídeos dele, né, mas é importante lembrar que o Giovani, como o próprio Filipão disse, estava fora de forma, mas o fato é que a gente estava certo, né? De uma certa forma a gente estava certo, mas por outra a gente não tinha a informação completa de que ele não estava bem fisicamente e agora parece que está entrando nos eixos aí, já deve virar titular da equipe do Cruzeiro. E a gente está falando muito de meio campo, né? A gente está discutindo aqui essa questão dos volantes, do meia. Vamos escutar então um rapaz que é responsável ali por armar, por desarmar, por cobrar as faltas, por cobrar os escanteios, Felipe Machado. Ele vai falar aqui sobre o duelo de logo mais, né? E também sobre essa questão da criação de jogadas. Fala aí, Felipe Machado. Acho que a gente vem criando bastante oportunidade, né, durante o jogo. Agora com o CSA do segundo tempo, principalmente no segundo tempo, a gente teve umas 3 ou 4 chances para virar o jogo, né? Infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente vem criando, né? Temos um pouquinho mais de aproximação, né? Quando a gente está com a bola, às vezes a gente fica muito espaçado, né? Então ter um pouquinho de aproximação, ter mais calma, tranquilidade, né? Na hora de definir uma jogada, né? Para fazer o gol e só assim para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos, né? Então, como eu falei, a gente tem que fazer um bom jogo, né? Concentrado, respeitando o adversário, né? Para a gente conseguir, como eu falei, subir na tabela e conquistar os objetivos. Como o Filipão falou, quando a gente está bem postado taticamente dentro do campo, é muito difícil a gente tomar gol, né? E todo mundo marcando, todo mundo se dedicando. E só assim para a gente conseguir o resultado positivo, né? Como a gente sempre fala, ter humildade para marcar e com a bola a qualidade vai sobressair. Então a gente espera fazer um bom jogo e, como eu falei, a gente tem que conseguir esses 3 pontos, essa recuperação. Valeu, Machado, que você deu hoje muitas machadadas, mas na bola, hein? Na bola, bate bem na bola, joga na cabeça dos nossos atacantes, dos nossos zagueiros ali, para que a gente consiga, né, fazer mais gols e também dar umas machadadas ali no meio campo para poder destruir as jogadas, né, não, Gui? O que eu acho interessante, Lucas, que assim, a questão do Machado é uma construção de ideias nossas aqui no Resenha, quem acompanha a gente sabe, né? Você sempre foi um cara muito a favor dos 3 volantes, há muito tempo você fala isso, eu sou de prova. E eu era o cara meio que Machado Futebol Clube, né, velho? Acabou que o Filipão juntou as duas coisas aí, e não é que a coisa deu uma regulada por aí, né, cara? O Machado não é um craque, não, mas ele tem contribuído, né, tem batido faltas, tem ajudado a gente a ganhar alguns golzinhos aí, né, cruzando as bolas e tal. Então, assim, é um jogador útil. Não tô falando que é craque, não tô falando que é gênio e nada disso. Mas é um jogador que tem sido útil, pelo menos é a minha visão. Muito bem lembrado, né? Realmente a gente tem construído essa ideia aqui há algum tempo, falado disso. Eu inicialmente bem receoso com relação ao Machado, porque ele vinha apresentando um futebol que de pouca inteligência, vamos assim dizer. Pegava a bola e queria chutar de qualquer lugar. Essa era uma crítica, mas a marcação ele vinha muito bem, né, Gui? Então era um cara que tinha que evoluir. E me parece não, e agora é um cara, eu não vou dizer nem que
tem contribuído não, viu, Gui? Eu posso te dizer que hoje ele é sim um dos melhores jogadores do time do Cruzeiro. Agora, uma coisa interessante, você falou, tocou no ponto certo, né? Realmente o Machado é um cara que arriscava demais, até de maneira inconsequente, eu concordo com você plenamente, né? E tanto é que um daqueles gols lá, aquele do Ariel Cabral, nossa, dá até o coração de lembrar daquele gol lá, mas enfim, passou. Eu acho que o Machado ele evoluiu demais no jogo dele, na inteligência, da maneira como ele enxerga o jogo hoje. Não sei se você reparou, Lucas, que ele tem parado de chutar essas bolas, né, de qualquer jeito, da intermediária. Não sei se você tem reparado que ele tem diminuído também essas transições. É lógico que é uma bola importante dele, é uma característica, mas eu acho que o Machado ele tem jogado com mais aproximação. Ele aproxima mais do lateral, ele aproxima mais dos meios e vai trocando curto. Simplificando, a tendência é errar menos. E isso já faz o futebol dele crescer muito, porque ele tem um bom toque de bola, ele bate bem na bola. Então, assim, o fato dele fazer o arroz com feijão bem feito, bem temperadinho, já faz com que o futebol dele cresça bastante. O Machado, eu não sei se ele, né, desenvolveu, né, essa leitura do futebol dele sozinho, né, ou se obviamente teve participação de treinadores e de pessoas próximas que conversaram com ele, mas o fato o Machado focou no que ele tem de qualidade, né, que é o passe em profundidade, né, que é a batida de falta de escanteio, que é uma grande qualidade dele, não tem discussão em relação a isso, e começou a fazer o simples no que ele é mediano, né? Então, no passe, né? Num chute de longa distância, ele não chuta mais. Outro dia eu tava até discutindo aqui, ele parou de chutar de fora da área. Chuta uma vez ou outra, quando chuta é falta, né? Então ele regulou isso, e isso traz o quê? Mais acertos e, consequentemente, muito mais confiança para o jogador. Você vê o Machado hoje, ele domina bolas que antes ele não dominava, bola vem alta, difícil, ele domina, põe no chão e sai jogando. Então, assim, isso traz confiança, que é o principal para um jogador conseguir exercer as suas melhores qualidades e funções. Então, é isso, né? Quando você não tem ali a qualidade, ou a segurança, ou até mesmo o ambiente, né, para desenvolver um bom futebol, né, você faz o simples, né, faz o básico, para você começar ali depois a inventar, vamos assim dizer, testar, tentar algo a mais. E foi isso que aconteceu com o Machado, tá de parabéns, evoluiu muito e é sim um dos principais jogadores do Cruzeiro hoje. Ô Gui, eu vou trazer aqui as prováveis escalações dos times, que é o seguinte: o Cruzeiro vem para esse duelo, né, contra o Avaí, provavelmente vem com Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon e Brey, né? O meio-campo a gente vai ter o Adriano, o Jadson Silva ou o Felipe Machado, mas aí tem aquela dúvida ainda, né? Essa é a nossa aposta, mas pode ser que, por exemplo, saia o Adriano e entre o Jadson, né? Saia o Adriano e entre o Giovanni Colombo. Eu acho que se tem alguém que vai sair aí, talvez seja o Adriano, tá? O ataque, acho que também, se tem uma dúvida, é só em relação ao Potker por causa dessa lesão. Vamos ver se ele tem condição, mas deve ser Ayrton, Rafael Sobis e William Potker. Já o Avaí tem com Lucas Frigeri, Edilson, Alemão, Betão e Yuri, Jean Martin, Pedro Castro, Valdívia, Getúlio e Vinícius Leite. O ataque, o Gaston Rodrigues. Guilherme, eu acho que é isso, né, velho? Mais alguma consideração pro jogo de daqui a pouquinho? Acho que não, acho que a gente deu um panorama legal. É igual você falou, entrar concentrado, entrar firme, a segunda bola do jogo tem que ser nossa, a bola tem que ficar no nosso pé, porque se a bola fica no nosso pé, o adversário, amigo, ele vai perdendo a confiança e vai criando menos dificuldades e a gente vai sentindo mais confiante em criar jogadas e sair mais para conseguir essa vitória. Então concentração e eficiência, são as duas palavrinhas que eu coloco pro jogo de hoje. É isso aí, todo mundo concentrado para daqui a pouquinho, né? Hoje, 8h15, na ressacada, jogo com provavelmente transmissão aqui da Rádio 5 Estrelas, comigo nos comentários, junto com o Gleison Lage e também a narração do nosso amigo Gabriel Nogueira, ou mais conhecido como Cruzeiraço, meu velho. Vamos lá, vamos torcer que a gente consiga aqui fazer essa transmissão mais tarde, né? Aqui daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem esse jogo, vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão e
Vamos ver também se o Cruzeiro consegue conquistar mais 3 pontos e aí sim aumentar e manter as chances, né, as esperanças aí de classificação no G4 para a Série A do ano que vem. Galera, vamos falar aqui agora do futebol feminino. Cruzeiro e Atlético se enfrentam na finalíssima do Campeonato Mineiro Feminino. As cabulosas buscam aí, na verdade, o bicampeonato estadual, já que elas venceram o América no ano passado. O jogo será às 11 horas, né, no Mineirão, né, e terá transmissão da TV Cultura, ou seja, pela primeira vez na história, a final do Campeonato Mineiro Feminino de Futebol será transmitido pela TV aberta. Uma excelente notícia, né? Agora alguém aí tem que avisar as adversárias que elas ficaram em primeiro lugar na fase de classificação, mas decidiram jogar fora de casa, porque você sabe, né? A Toca 3 é nossa, né, meu amigo? E quem vai falar disso pra gente, um pouco mais sobre esse jogo, é a Mariana Silva. E aí, Mari, as cabulosas chegam fortes nessa final? Conta pra gente. Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Vim aqui para falar um pouco sobre futebol feminino. Amanhã é dia de final do Campeonato Mineiro Feminino. Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético farão a final amanhã no Mineirão, às 11 horas da manhã, com transmissão da TV aberta. TV Cultura e Rede Minas vão transmitir a partida. Quem quiser assistir na internet, a plataforma futebolmineiro.tv.br, que é uma plataforma da Federação Mineira de Futebol, também vai transmitir a partida. Essas são as ótimas notícias, né, as boas novas que temos para essa final. Após uma grande repercussão, a Federação e Mineirão, em um acordo, decidiram levar essa final para o Mineirão. É uma final gigante para um palco gigante. Bem, o Cruzeiro foi campeão ano passado, esse ano vai em busca do bicampeonato. O Atlético foi o primeiro colocado dessa fase classificatória e o Cruzeiro foi o segundo. A decisão será em jogo único, portanto, se qualquer empate leva a partida para os pênaltis, leva a decisão para os pênaltis. E como o Cruzeiro deve vir para a decisão de amanhã? Bem, o Cielo está invicto no comando do Cruzeiro, ele que está no Cruzeiro desde as últimas partidas do Campeonato Brasileiro Feminino. Por enquanto ainda não perdeu, está invicto e vai em busca do seu título de campeão mineiro. O Hoffman Túlio, que é o técnico do Atlético, foi campeão com o Cruzeiro no ano passado, então é um treinador que tem experiência. Enfim, teremos um jogão. As duas equipes já se enfrentaram 3 vezes na história, pelo que se sabe. E amanhã teremos o 4º confronto de Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. O histórico dessa rivalidade, desse duelo, desse clássico mineiro, é mais favorável ao Cruzeiro. Dos 3 confrontos, a equipe celeste venceu um, justamente ano passado, no Campeonato Mineiro também, na qual foi campeã. E neste ano empatou 2 partidas pelo placar de 0-0. Agora vamos de provável escalação do Cruzeiro para o jogo de amanhã. Camila Menezes, Janaína, Pires, Tamires, Esquerdinha. Mais à frente, Capelinha, Duda, Vanessinha, Miriam, Micaele e Mariana Santos. E como eu já adiantei, a partida terá transmissão da TV aberta e será no Mineirão. É importante a gente criticar quando se deve criticar, mas é importante também a gente elogiar nos momentos necessários. Muito legal essa atitude de levar a partida para o Mineirão, de levar a transmissão da partida para um canal de TV aberto. Isso ajuda demais na visibilidade do futebol feminino. E para quem cuida do futebol feminino de Minas Gerais, que isso sirva de incentivo para que atitudes como essa possam passar a ser mais comuns no dia a dia da categoria. E também vale fazer um pedido para que não fique
nisso, para que essas ações sejam apenas os primeiros passos para uma guinada, né, do futebol mineiro feminino em si. Eu fico por aqui, não deixem de conferir a finalíssima do Campeonato Feminino Mineiro de 2020. Até mais! Valeu, Mari! Tá certíssima que o futebol mineiro feminino siga evoluindo. Gui, como é que você tá aí para esse jogo, né? O que você tá pensando para esse jogo das meninas amanhã? Mais um evento, né, nesse time feminino, nessa equipe de futebol feminino, né? O jogo aí inicialmente ia ser lá no Sesc, mas um movimento aí de várias entidades, inclusive o Mineirão, o Cruzeiro, né, o próprio Atlético, né, se envolvendo aí para levar esse jogaço, esse clássico, né, se eu não me engano vai ser o primeiro clássico do futebol Cruzeiro Atlético, né, primeiro clássico do futebol feminino no Mineirão. Como é que você vê essa partida amanhã? Importante para o crescimento do futebol feminino, a iniciativa, importante que os clubes tenham abraçado isso, tenham ajudado a criar essa campanha também com os torcedores. Acho que teve muita gente envolvida nesse processo, muita gente queria, né? E graças a Deus isso foi resolvido. Acho que é importante para o futebol feminino, é importante para valorizar as meninas, né, que têm se dedicado, que têm lutado para poder ainda quebrar essas diferenças que existem ainda no futebol masculino e no feminino, ainda mais na esfera regional, né? Isso existe na esfera nacional, imagina na esfera regional. Amanhã, obviamente, acredito no título do Cruzeiro. Vai ser uma partida dura. Eu acho que a equipe do Atlético tem um sistema defensivo muito bem feito, muito bem armado, mas a gente tem talentos individuais que podem resolver o jogo. E eu aposto muito na Vanessinha. É uma jogadora talentosa, rápida, dribla bem, tem condições de quebrar as linhas defensivas ali. Então eu conto muito, né, com o talento da Vanessinha, assim como todas, mas eu acho que ela é o ponto diferencial do Cruzeiro pra gente conseguir o título amanhã. Só ter um pouquinho de tranquilidade ali pra poder finalizar, que eu acho que o título vem e a gente comemora esse bicampeonato. É isso aí, como disse a Mari, né, o retrospecto nesse campeonato foram 2 0-0, então o Cruzeiro e Atlético vão fazer um bom jogo aí no Campeonato Mineiro Feminino na decisão amanhã no Mineirão, torcendo aí para as meninas que elas consigam aí trazer mais um título nessa galeria, meus amigos, que já tem muitos, né? Já tem muitos do futebol masculino, já tem muitos do vôlei, do atletismo e agora a gente vai começar a juntar troféus também do futebol feminino, se Deus quiser. Galera, estamos chegando já no finalzinho do programa, vamos trazer aqui as últimas notícias com ela, Rosane Meirelles. Fala aí, Rosane, tudo bem? Olá, pessoal, eu, Rosane Meirelles, chego agora com um giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas e eu começo com notícia boa, porque o din-din pingou na conta. O Cruzeiro quitou parte dos salários atrasados e agora planeja colocar a folha em dia até o final do ano. Segundo o portal do GE, o pagamento realizado na quarta-feira foi dos 15 dias restantes de setembro, que estavam em aberto, e da quinzena de outubro, que deveria ter sido paga no 5º dia útil de novembro. Agora o clube aguarda a liberação de cerca de 20 milhões de reais da venda de Orejuela ao Grêmio para quitar o vencimento de outubro, a folha de novembro e a primeira parcela do 13º. O valor será liberado por uma instituição financeira por meio de um acordo com o clube e a previsão é que esteja disponível nas próximas semanas. Vamos torcer para que o Cruzeiro deixe os salários em dia o mais rápido possível, não só dos jogadores, mas também de todos os colaboradores. Seguindo com o giro de notícias, o presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou por que não vendeu o meia Claudinho por 15 milhões de reais. Segundo ele, a proposta tinha sido feita poucos meses depois da chegada do atleta, em um contexto em que ele estava sendo mais aproveitado e também em um momento diferente do clube, em que os salários não estavam atrasados. Sérgio Santos Rodrigues ressaltou que o atleta chegou ao Cruzeiro disputado por diversos times do país, inclusive por Atlético e Palmeiras, ou seja, numa condição de grande promessa. De qualquer maneira, apesar do talento, o presidente reafirmou que se uma proposta nestes moldes chegasse hoje, provavelmente realizaria o negócio por conta das atuais condições financeiras do clube. No entanto, ele ressaltou confiar no potencial do atleta.
Abre aspas, é uma questão de oportunidade. A gente tem certeza que o Claudinho vai desenvolver, fecha aspas. E para encerrar, uma nota triste. Faleceu na quarta-feira o auxiliar técnico René Weber, vítima da Covid-19. O profissional fazia parte da comissão técnica do treinador Paulo Autuori no ano do título da Libertadores em 97. René, além de trabalhar no Cruzeiro, foi auxiliar de outros clubes brasileiros, como Grêmio, Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro. Ele também foi treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e foi coordenador do São Paulo. Fica aqui o nosso abraço aos familiares e amigos, além do agradecimento por ter contribuído com o clube em um dos momentos mais importantes da nossa história. Bom, eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima. Valeu, Rosane, muito obrigado. Bom, uma notícia triste, né, que a gente encerra aí essa participação da Rosane. Realmente o René Weber fez parte aí do Cruzeiro e a gente deseja, né, os pêsames aí a toda a família, a todos os amigos do René Weber. E é isso, né, infelizmente as pessoas partem, né, e a gente deixa aí o nosso abraço aos familiares e amigos. Ô Guilherme Lana, vamos acabar aqui o nosso Resenha 5 Estrelas, já chegamos ao final. Como eu disse, daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Avaí. Não vou falar Avaí e Cruzeiro não, velho. É Cruzeiro e Avaí mesmo. A gente sempre na frente, desejando aí que a gente daqui a pouquinho conquiste mais uma vitória pro Cabuloso, meu velho. Vamos que vamos, Nação Azul, vamos que vamos, Cruzeiro. É confiança, é fé. Vamos torcer para que a equipe se encaixe hoje, que faça um grande jogo e que, se não jogar bem, pelo menos traga os 3 pontos, que agora, meu filho, é o que é mais importante. Jogar bem a gente pensa para depois. O importante agora são os 3 pontos. Agora, se vier jogar bem e ainda vencer, melhor ainda. Vamos que vamos, Nação Azul. É isso aí, galera. Vamos que vamos pra cima. Daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Avaí, direto da ressacada. Vamos torcer pra essa vitória. Vamos pra cima deles, Cruzeiraço. Vamos pra cima dele, vamos ganhar. Não desiste não, não desanima não. Tem que ter fé, até o último momento a gente tem que ter fé, tem que acreditar, não só ter fé, tem que acreditar que as coisas vão acontecer e mandar pra cima deles. Vamos pra cima, galera, tamo junto, um grande abraço, até daqui a pouco, valeu! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.